Olá, sejam todos bem-vindos ao Iceberg da Era Baianir. Neste vídeo falarei sobre coisas básicas sobre meu antigo conteúdo, tipo Lost Mídias, curiosidades e etc. A Era Baianir teve uma pequena duração, durando somente alguns anos na época da pandemia, ou seja, na época da Covid-19. Hoje em dia eu mudei o propósito desse canal. Por quê? Porque quero focar em conteúdo novo e público novo, mesmo que este canal ainda esteja quase totalmente abandonado. Antes de começar, poderia pedir que compartilhasse meu vídeo se gostar e comente o que achou deste vídeo, e que estejam bem confortáveis no sofá ou na cama. E bora pro vídeo. Baiani foi o antigo nome de usuário do meu canal, juntando Baianinho e algumas letras aleatórias, com o H e o R, e o NH trocados para HN. Essas letras trocadas têm nenhum significado e é apenas um nome que inventei. Conteúdo. O conteúdo desse canal era de memes, animações feitas no Flipaclip e às vezes YouTube BR e shitpost. Eu até prometia fazer conteúdos mais longos de animação, como webséries, porém isso tudo não foi para frente por conta de falta de tempo e motivação. Amigos. Quando meu canal começou a ganhar popularidade por volta de 2020 a 2021, eu consegui fazer vários amigos pelo caminho, como White Eyes, que agora tem um novo canal, 3Tzinho, que virou somente ETzinho, Pedro Moura, que virou meu amigo mais próximo, Bolin Bibs, que se chama agora Névoa, e entre outros. Eyes. O canal White Eyes, que agora é o atual Edith Davi, foi um canal que me ajudou com a minha popularidade, ao reagir ao meu verdadeiro primeiro vídeo. Pelo que eu me lembro, se chamava Reagindo ao White Eyes ou algo do tipo, que era um vídeo sobre mim avaliando uma fã-dublagem de um teaser do episódio 4 do Spookmonte e a outros vídeos que ele tinha. E daí eu ganhei amigos, muitos inscritos e fiquei popular por um curto tempo. YouTube BR Lucas Neto é uma das Lost Mídias mais engraçadas do canal, eu acho, porque é basicamente um vídeo curto de YouTube do Lucas Neto que tinha feito por pura diversão. Não tinha nada demais, nem de perturbador, eu só deletei o vídeo porque meu canal não era focado 100% em YouTubes. Ou era? Spookmonte, uma websérie criada pelo Sr. Pelo, que é um animador e youtuber de origem mexicana. A série é de duas crianças, Skid Pump, que saem pelas ruas todo mês de outubro para se aventurar, ou quase, já que ambos acreditam que todo mês é um mês assustador, ou Spookmonte. É uma das minhas webséries favoritas e o personagem Pump foi a minha inspiração para minha antiga OC, o Baiani. Baiani.tz foi um vídeo curto de animação, feito no Flipaclip, que era a origem de uma suposta websérie / creepypasta que ia fazer. Só que por falta de tempo e porque não manjava muito a animação, eu deixei esse projeto de lado. Também era para ser tipo um ARG. Como virou uma Lost Media, vou deixar um pequeno resumo do que era para ser essa lore. E isso ainda segundo a minha memória, porque faz 3 a 4 anos que não falo sobre. Kevin, o protagonista, era um fã do Baiani. Quando um vírus maléfico começou a invadir o canal e tomar total controle dele, nesse universo, esse vírus começou a caçar e infectar todos os parceiros do Baiani. E também planejava derrubar o YouTube e, consequentemente, a própria internet. Com isso, Kevin fica preocupado e tenta salvar a internet. 3T Planet não tem muito a ver comigo, porém, eu tinha aparecido em um episódio dessa série. Esse episódio era um especial de Natal e que aparecia em algum momento dela. Sobre a série em si, conta as aventuras de um alienígena chamado André, o seu filho Bottle e Renan, uma nuvem. A série foi descontinuada, pois o motivo é porque o criador, o ETzinho, já disse que odeia essa série com todas as forças dele e que deseja não voltar mais com esse projeto.
Tinha até um vídeo longo com todos os episódios de Tasty Planet, que um usuário enviou, mas infelizmente o vídeo foi deletado. Sobre Tasty Planet, a série não está necessariamente perdida, já que o André tem todos os episódios com ele, e apenas 1 ou 2 episódios estão perdidos. Benio foi um dos personagens zoados do meu canal, e foi utilizado na época que a creepypasta do Ben Jolland tinha voltado como um gigantesco ARG. E esse menino da foto se chama Behavioral Event Network, com as iniciais formando o nome Ben, o nome do menino que se afogou. Esse personagem na verdade pertence a Jaduzable, o autor da creepypasta /ARG. Atualmente não utilizo mais nos meus vídeos por motivos óbvios. O personagem não é meu, a imagem também não é minha e tenho medo de causar problemas com isso. O Alec foi um dos shorts /memes do meu canal, onde mostrava o Bob de um mod de Friday Night Funkin' dançando ao som de A animação foi feita pela minha antiga amiga Lívia e eu tinha postado no meu canal porque achei engraçado. Inclusive, falarei sobre essa amiga nos próximos tópicos. MPH, ou Meu Primeiro Halloween, era para ser uma animação indie sobre literalmente a minha experiência na véspera do Dia das Bruxas. Apesar de inicialmente a ideia ser sobre a minha experiência de outubro inteiro. Havia até um trailer que virou mais uma Lost Media, até porque quase todo o conteúdo sobre o Baiani foi deletado e sobrou só 2 imagens do trailer. Não vou falar muito desse tópico, pois contém muitas informações pessoais. Personagens. Durante a época da pandemia da Covid-19, eu fiz vários personagens para o meu canal. Eu até hoje crio histórias e personagens e mostro principalmente para amigos próximos, mas também os da era Baiani que vai estar passando na tela agora mesmo. Nomes. Acredito que se refere a algumas ideias de nomes de usuário para o meu canal. Um deles era para ser Palhaça Feia, que era uma ideia de você que tinha criado antes de eu ter criado o famoso, o Baiani. E tudo isso até eu me tornar o ceifador que vocês tanto conhecem. Tinha outras ideias de nome OCs, só que também não lembro mais. Skid Pump Plushes são pelúcias que mais queria quando Spookmont ainda era muito discutido. E consegui ter eles, mesmo não sendo os originais, mas pelo menos consegui o que queria. Tenho eles no meu quarto até hoje. Erro e Error.0 são 2 EZs feitos por Nebula e Baiani. Error.0 é um vírus russo feito com inteligência artificial IA com o objetivo de roubar dados e destruir o computador do usuário com sua ROM do jogo Sonic 3. O erro é uma variante dele, sendo a única diferença o seu nariz e olhos, além também de ter uma pelagem e espinhos mais claros. Não há muita informação sobre o erro, pois ele não é reconhecido. Tanto ele, tanto o Error.0. E se quiserem eu faço um vídeo só explicando sobre o Error.0. Discord. Eu tenho uma conta no Discord com o mesmo nome, que é o Ceifador 000. Um servidor que contém mais informações sobre meus personagens e encontros, além também da minha lore. O servidor está bem abandonado e o link está na descrição e na bio do meu canal caso queira entrar. Músicas secretas. São vídeos de música que tinha criado com aqueles aplicativos de música bem facinho de fazer, sabe? Aqueles que você normalmente via em anúncios, algo do tipo. Então, tinha mais ou menos 5 dessas músicas, mas somente 2 sobreviveram. Vocês podem ouvir as músicas na minha playlist de vídeos não listados. Verde Trap. Eu não queria colocar esse carinha aqui no meu iceberg, mas foi aparentemente um fã de FNAF que arranjou treta comigo.
mas ele sumiu e o caso já tá resolvido. Kevin. Além do Kevin da Creepypasta que tinha mencionado anteriormente, também é um dos meus melhores amigos da vida real atualmente. Ele ainda continua estudando na mesma escola que eu. Miranha Bugado. Foi um dos meus personagens zoados. Eu vou logo explicar o que é um personagem zoado para não ficarem na dúvida. Personagens zoados são basicamente personagens que não necessariamente tem que fazer parte do meu canal, da minha lore, e que só estão lá por zoeira. Ele era para ser meu par romântico, de um jeito irônico. Paulichinho. Paulichinho é a minha versão ao contrário. Em vez de eu ser baiano, eu sou paulista. Em vez de ser o Pump, eu sou Skid. E adivinha? Eu era o Paulichinho esse tempo todo. Lívia. Lívia, como mencionada, foi minhas melhores amigas que já tive. Ela já participou de um vídeo meu que era uma gameplay antes de um piscar sobre Baldur's Gate, se eu puder dizer assim. Hoje em dia nós não nos falamos mais e visito ela com menos frequência. Bielblox. Bielblox foi um dos meus amigos que contribuíram para a popularidade do meu canal. Ele fazia um conteúdo duvidoso? Sei lá, mas sempre fez. O canal dele era sobre animações e algumas fanarts. Hoje em dia ele faz conteúdo jogando Blox Fruits do Roblox. Pois é. Desenhos antigos. Junto com os personagens da era Baianir, temos os outros desenhos antigos. Não envolve meu canal, mas mesmo assim vou estar mostrando alguns dos meus desenhos para vocês. Wiki. Eu estava pensando em criar uma wiki pro meu canal, mas como ainda não tem uma fandom gigante, eu deixei essa ideia de lado. O que acho dessa ideia? Vocês gostariam de uma wiki sobre lores, personagens, ARGs e Lost Media do meu canal? Deixa aqui nos comentários. Morte e França. Essa é uma das teorias zoadas criada por mim com a proposta de brincar mesmo. Falando que as cores do personagem são associadas à bandeira da França e que ele fala francês como segunda língua, sendo o primeiro o português do Brasil. Shitpost. Como citado anteriormente, além de eu postar YouTube BR, eu postava conteúdo shitpost, que é tipo meme, só que mais insano. O tipo de conteúdo de shitpost que eu postava era mais ou menos assim. Vou comer pizza. Ei pessoal, uau. Ei pessoal, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edinho. Mãe, tem café? Mãe, tem café? Esses vídeos curtos de shitpost serviam para não deixar o canal sem vídeos, e hoje em dia eu não posto mais isso. Slant Slash de Alula foi uma das creepypastas que tinha criado nessa era. Resumidamente, a história conta sobre um treinador de Pokémon que decide ter um Slant Slash de Alula para treinar, e devido à sua maldade ele acaba maltratando seu Pokémon por achar fraco e inútil, até seu treinador parar no hospital devido ao consumo excessivo de álcool e morrer. E o Pokémon, todo machucado, foge para encontrar um novo treinador, mas ele estava tão ferido que acaba morrendo também. E de agora adiante, sua alma assombra a região de Alola até nos dias de hoje. Eu não sabia como fazer creepypasta, não sabia de Pokémon, então não me cancele, por favor. É só uma historinha de terror. Ghostface. Ghostface é o antagonista da série de filmes Pânico, que serviu de inspiração para a formação do design da protagonista de meu primeiro Halloween, que no final ficou como Miau C mesmo. Uma curiosidade é que antes desses dois designs,
Um era para ser uma garota fantasiada de vampira. LGBT. Na pandemia, quando a comunidade LGBTQIA+, estava crescendo, por um momento eu participei e me considerava bigênero e arrowace. Hoje me considero como mulher mesmo e continuo sendo assexual. Aromântico não tenho tanta certeza assim, mas vou considerar também. Face Reveal. Se você estivesse perguntando quando que eu vou mostrar meu rosto no canal, eu respondo: nunca. Eu sei, provavelmente geral vai ficar puto comigo, mas eu vou logo explicar o porquê. Do meu ponto de vista, acho que mostrar o rosto sendo menor de idade é muito perigoso, porque a internet às vezes é um lugar cruel que vai fazer várias coisas erradas com os menores, e não quero virar uma vítima disso, além também de eu querer mais privacidade. Então é isso. Música créditos Meu Primeiro Halloween. São literalmente músicas de Spookmonte, só que mais lentas. É só isso. Sério, é só isso mesmo. Acho que também tem esse vídeo na playlist e vídeos não listados. Antes de irmos para a próxima camada, queria avisar que a qualidade da edição pode variar, porque como eu estou testando outro aplicativo de edição em vez do CapCut, pode ser que algumas coisas do vídeo podem mudar daqui em diante. Espero que não fiquem tão incomodados com isso. Enfim, vamos para a próxima camada. MPH curtas era um conceito que tinha para substituir a animação original, que ia ter uma duração mais longa. A ideia era que eu criasse animações mais curtas sobre meu primeiro Halloween, contendo um ARG para descobrir uma lore atrás da série de curtas. No entanto, essa ideia também não foi para frente por falta de tempo. Pinturas. Eu tinha utilizado tintas guache da escola que tenho em casa para dar algumas pintadas. Literalmente. Que falando nisso, está bem vencido. Então eu usava bem de vez em quando para desenvolver minhas pinturas. Eu até já doei uma das minhas pinturas para um crush meu que tinha no 9º ano. E minha mãe queria ter igual a essa para colocar como quadro na sala de estar. Então enviei a imagem da pintura e ela imprimiu, ficando assim no lugar onde está hoje. A pintura tem inspiração no quadro de Van Gogh, nomeado de 12 girassóis numa jarra. Playlists secretas. No meu canal há algumas playlists não listadas que utilizo para coisas importantes, seja nos estudos, hobbies, edição e assim em diante. Alguns exemplos são as playlists: estudos e dicas, roteiro, vídeos de fundo, inglês estadunidense. Estão não listadas porque vocês podem acessar apenas com a minha permissão. Sonic. Esse tópico tem uma história muito engraçada por trás. Eu tinha pedido um Funko do Super Sonic para minha mãe, e ela tinha comprado por um preço bem barato. Só que daí, chegou essa aberração aí que eu chamei de Sonic. Com Q. Eu dei esse maldito boneco pro meu amigo Kevin porque o bicho era feio demais. OC Teletubby. Na época dos Animation Memes, eu pensava em criar meu próprio personagem para fazer junto com as animações que fazia no Flipaclip, aquele aplicativo de fazer animação pelo celular. Essas coisas aí. E acontece que é uma das primeiras OCs, mesmo sendo perturbador de ver. Escola. Todo mundo sabe muito bem que muitas vezes a escola não nos permite ficar com mais tempo livre para fazer as coisas, tipo jogar, criar conteúdo e etc. E eu tenho esse mesmo problema também, então o canal não tem muitos vídeos porque não posto com muita frequência e porque estou ocupada com a escola também. Tal da preguiça. É também um dos motivos do porquê não posto muita coisa aqui no meu canal. Seja porque eu não quero mesmo, ou é porque eu quero. Só que às vezes eu não tenho muita vontade de fazer isso, ou é porque é procrastinação, ou é porque é vários motivos diferentes. E você já entendeu. Vida pessoal. Falando um pouquinho mais da minha vida fora da internet, o que eu faço normalmente é basicamente algumas coisas: jogar, ler, pintar, desenhar, conversar com amigos, mexer no celular, ficar deitado na cama, ficar um dia com a minha mãe, pensar na vida e assim por diante. Literalmente a vida de alguém comum na sociedade.
Aspon X. Aspon X, ou sei lá como é que se escreve, foi um dos meus desenhos que tinha feito em algum caderno aleatório que a escola tinha doado. O personagem é uma espécie de furry com monstro, e é só isso mesmo, não tem muita lore por trás não. Pietra. Pietra é um personagem inicialmente criado para um projeto do canal, uma raposa chamada Pietro, que foi cancelado. O projeto se envolvia com o multiverso e o apocalipse, e o Pietro estava escolhendo um monstro fan-made para colocar em seu projeto, divididos em estágios. O Pietra foi um deles. Ele é um personagem que aparece inocente e inofensivo do início, que depois se transformaria em um imenso monstro, buscando se alimentar de carne humana. Como o projeto foi cancelado, ele virou parte do meu canal. Tecnicamente, os direitos seriam do próprio Pietro e do Cefador, que sou eu mesmo. No Soul. Outro personagem criado por mim, cujos direitos foi passado para a Nebula, um dos parceiros do canal. Porém, ele é um personagem esquecido que possivelmente nunca mais vai voltar. Bem, o porquê é muito simples. Porque a Nebula não usa os personagens dele e não faz muito conteúdo assim como eu. E ele é muito ocupado também. Então, ele também não posta muita coisa. Então, ele ficou esquecido com o tempo. Artes recentes. Junto com os desenhos antigos, temos também os desenhos recentes, de 2024 para 2025. Muitas vezes eu compartilho esses desenhos com amigos próximos e esqueço de colocar no meu servidor do Discord ou em outras redes sociais. Roblox. Eu tenho uma conta do Roblox que o nome de usuário vai aparecer aí na tela. Eu jogo pouquíssimas vezes no Roblox. E quando jogo é porque ou é Sonic Speed Simulator ou é Adopt Me, alguma coisa assim. Falando do Roblox, sim gente, eu estou sabendo da polêmica do Roblox e vou logo avisando que não apoio isso, que a plataforma está totalmente errada com o que ela fez. No caso de banir o Schleb por conta do trabalho que ele fez. Então, nesse caso aí, o Roblox está bem errado mesmo. Lua Vermelha. Lua Vermelha é um fenômeno que virou um símbolo do canal, significando uma nova era. O tom avermelhado representa poder e a lua em si significa um mistério, com a junção dos dois representando ambos dos significados, no caso poder e mistério. O porquê eu escolhi esse símbolo é porque eu gosto da lua e também porque eu gosto da cor vermelha, também ao lado da violeta. Monstros. Eu tenho uma grande variedade de monstros que havia criado nesse tempo. Um dos exemplos que mostrei antes foi o do Pietra. Tem também o do experimento 5.4, um experimento monstruoso com aparência de gato, o rei dos monstros, e o mais recente, Gatopeia, inspirado também no Garfield, assim como Aspon X, que inclusive esqueci de mencionar esse detalhe. Vídeos apagados. Conforme o canal foi mudando, vários vídeos meus acabaram sendo deletados, desde o UOL Alec até o Baia.tz, e assim por diante. O motivo eu já expliquei, mas vou explicar novamente para quem não tá sabendo. Eu mudei meu canal de novo para começar a nova era, que começou, se não me engano, ano passado, em 2024, ou no começo de 2025, quando meu canal mudou para O Ceifador 000. 3 mais poderosos. Se refere aos personagens mais poderosos da era Baiani pra cá. Estando em primeiro lugar nada mais, nada menos que o Ceifador, em segundo lugar o Baia.tz, em terceiro tá o Left, que vocês não conhecem ainda, mas é que vem de um projeto futuro. Ele é um deus do mundo. Baiani morreu. Não é verdade, pois se teria morrido, eu não estaria gravando conteúdo pra vocês ou online nas redes sociais. Alcedo Baiani não exatamente morreu, mas se transformou. Teorias f***. São teorias criadas por mim que são tudo feito na zoeira. Ou seja, é tudo meme e nada é real, ou confirmado por mim. Um exemplo disso é a teoria da morte em França que citei um pouco atrás. TikTok. Eu tinha uma conta no TikTok e acabei deletando por não gostar muito do aplicativo.
Meus amigos, até o TikTok parece que não perdoa nem os medrosos como eu. Eu também não vou falar muito disso daqui porque eu tenho más memórias sobre esse maldito aplicativo. Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram que é @tedchico.arts. Eu posto pouquíssimas vezes ou eu nem posto nada mais, mas se sinta à vontade para seguir o meu perfil. Rapaziada, isso aqui é um aviso. Se você for sensível a tópicos mais pesados, tipo menção de órgãos ou até manias desconfortáveis, eu peço que você pule o capítulo. É melhor, porque até aí você não vai ouvir essas coisas que dão um gatilho, então eu recomendo que você faça isso, se for sensível. Se você for corajoso o suficiente, então eu vou passar os tópicos seguintes. Esteja preparado. Artes. Antigamente eu era conhecida por fazer artes meio pesadas, sabe? Desenhos fora do comum, não apropriados para minha idade. E fazia desenho com muito ketchup e coisas dentro do corpo à mostra. Eu tô mencionando aquelas partes do corpo dentro. Começa com O. Enfim. Felizmente eu não faço muito desse tipo de arte com muita frequência, então fiquem tranquilos. Tricotilomania. Eu não tenho 100% de certeza se eu tenho isso, porque eu tirei exatamente da internet, mas vamos lá. Eu tenho uma mania de ficar mexendo, puxando e arrancando os pelinhos da sobrancelha direita, e às vezes ficar mostrando falhas. O pior é que eu faço isso até quando sem perceber, ou quando estou entediado. Eu dei uma pesquisada para ver o que era isso e pasmem, era tricotilomania. Pelo que eu pesquisei, era exatamente isso que eu estou enfrentando, que é a mania de puxar cabelos, seja do couro cabeludo, do corpo, dos cílios ou na sobrancelha, que é meu caso. Eu sinceramente não sei muito o que fazer com isso, se eu devo procurar realmente um psicólogo, um médico ou algo do tipo, mas vai saber. E parece que chegamos ao final desse vídeo. Isso demorou muito para ser feito, porque primeiramente tinha que lidar com a escola antes de começar a editar, segundamente que queria aperfeiçoar esse vídeo, contando os tópicos desse iceberg em um único vídeo. Espero terem gostado desse vídeo e do iceberg. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e comente abaixo sobre o que achou e dê sua opinião. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que vai me ajudar bastante. Tchau, tchau, gente! Mas quem eu gosto mesmo é do Kiko. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito, ai Kiko gostoso, Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito, Kiko gostoso.